Fala aí, galera! Rodolfo do Decisão de Valor aqui de novo com vocês. Hoje vamos falar dele, o dólar. O dólar voltou a dar uma arrefecida, né? Caiu ali para 5,75 e com isso a galera começa a ficar alvoroçada. Será que é hora de comprar mais? Será que é hora de aproveitar essa queda para encher o carrinho? Será que ainda vai cair mais? Devo comprar ou não devo comprar? Então, para a gente discutir um pouquinho disso, para você poder tomar melhores decisões com o seu dinheiro, vamos conversar um pouquinho sobre o que é que a gente tem que analisar. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês deixarem aquele joinha, compartilhar e ligar o sininho também, né? Afinal de contas, você tem que saber quando é que tem vídeos novos no canal. E, obviamente, checa se você está inscrito. Se não está, se inscreve aí agora. Dá essa força pra gente, vai fortalecer o canal, fortalecer a nossa comunidade aqui e também vai dizer para o YouTube que você busca vídeos sobre investimento, o que significa que o YouTube vai começar a te trazer mais informação tanto do nosso canal quanto de outros canais também. Sem mais enrolação, vamos falar dele um pouquinho e do que eu acho, tanto do momento, né, quanto de o que você tem que pensar para tomar a sua própria decisão, ao invés de ficar só seguindo o que os outros estão falando. Bom, então o dólar deu essa caída e aí começam as discussões de compra, vende, o que a gente faz. E é engraçado que quando ele sobe a discussão parece muito parecida, né? Será que eu aproveito para comprar porque ele ainda vai subir mais ou será que ele vai voltar a cair um pouquinho? E se a gente for olhar, a realidade é que a gente não sabe muito bem o que o dólar vai fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o teu portfólio, para a tua estratégia, né? Você tem uma estratégia? Começa por aí. Então, eu vejo algumas pessoas ali que ainda estão compondo a sua reserva de emergência e pensando em comprar o dólar já nesse momento para aproveitar a queda. Você precisa primeiro compor uma reserva de emergência para depois começar a botar um tempero maior na tua carteira, tá? Pelo menos é isso que eu faço e que eu fiz com o meu dinheirinho aqui. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, se você tem uma reserva de emergência já estabelecida, isso tira todo um risco da equação de semana que vem o dólar volta a cair um pouco mais ou acontece alguma coisa e você tem que trazer esse dinheiro de volta para o Brasil ali, eventualmente levando um prejuízozinho, né? E a outra coisa na tua estratégia, tá pedindo que você compre dólar agora? Ou você está comprando só porque você está vendo um monte de gente falar, opa, o dólar caiu, tá na hora de comprar mais? Né? Se você ainda está montando um portfólio aqui dentro, mais robusto, que tem um pouco menos de, vamos dizer assim, risco, você está olhando ainda para uma renda fixa e tal, talvez não seja o ideal você correr para comprar o dólar agora. Agora, se você já tem o seu portfólio estruturado, se a tua estratégia pede uma dolarização e você estava começando a mexer com isso agora, pode ser que seja um momento legal, tá? Então vamos lá, algumas coisas para a gente olhar aqui para ajudar a estruturar a nossa cabeça e nos ajudar a tomar uma decisão um pouco mais acertada, né? Bom, primeiro, você tem tua reserva de emergência montada, legal, você tem uma estratégia de portfólio e essa estratégia está pedindo para você dolarizar. Ou você tem uma estratégia e você tem uma série de coisas que estão abaixo do que você gostaria e uma delas é ativos dolarizados. Beleza. Então, a primeira coisa que você tem que olhar, ou que você precisa saber, se você não tem nada em dólar, é que quando você dolariza parte da tua receita, você tem basicamente duas formas de fazer isso aqui, tá? Você pode manter o recurso aqui em reais no Brasil comprando ativos dolarizados, por exemplo, ETFs na nossa bolsa, ou fundos de investimento que estão atrelados ao dólar, a ativos estrangeiros. Você tem, mas o teu, vamos dizer assim, o veículo de investimento ainda está aqui no Brasil. A facilidade disso é principalmente para o teu imposto de renda, tá? E também você não tem que comprar dólar, enviar o dólar para lá, etc. Então, você tem uma certa facilidade aqui. O segundo veículo que você tem é mandar o dinheiro de fato para uma corretora lá fora e aí, através dessa corretora investir em ativos lá para fora. E aí vem a próxima pergunta. Tá na hora, a tua estratégia está apontando para você comprar um pouco de ativo dolarizado agora, ou ativos no exterior, você está pronto para isso, você tem uma reserva de emergência e tal. Você sabe o que você vai comprar? Você já tomou essa decisão? Porque se você não sabe, você vai fazer o quê? Vai transformar o seu ativo em dólar e deixar ele parado? Né? Então, você precisa saber o que você quer fazer com o teu dinheiro. Você precisa fazer a seleção dos ativos. Ah, não, eu vou comprar ativos aqui no Brasil. Tá, quais ativos? ETFs? Quais? Ah, fundos de investimento. Quais? E por quê? Né? Então,
ter essa seleção de ativos é algo importante. Não adianta só você transformar o seu dinheiro em dólar e não saber o que fazer com ele depois, tá bom? E a terceira é, você pensou no horizonte de investimento desse recurso que você está dolarizando? Por quê? Aqui eu gosto de lembrar uma coisa, o dólar ele tem duas camadas de complexidade, pelo menos. Porque quando você compra um ativo aqui no Brasil, um fundo imobiliário, umas ações, renda fixa, qualquer que seja ela, basicamente você tem o risco atrelado de cada um desses ativos. Então você vai ter lá, começa com a renda fixa que normalmente é um pouquinho menos arriscado, um pouquinho menos volátil também, embora se for um pré-fixado, lembra que tem aquela marcação a mercado que pode sim variar o valor do teu investimento. Fundos imobiliários, ações já tem a volatilidade normal da renda variável, e aí você tem a volatilidade de cada ativo específico. Então, se você for investir numa ação, uma small cap, numa ação de uma empresa pequena, tende a ter uma volatilidade muito mais alta do que se você vai lá e compra uma ação que está mais estabelecida. Dependendo do setor que você vai investir o seu dinheiro, vai ter mais ou menos volatilidade, esperado de acordo com o setor. Então, o banco tem uma volatilidade muito menor do que você está comprando uma commodity, por exemplo. Então, olhando para tudo isso, nós estamos falando aqui de uma camada, que é a camada dos ativos. Quando você vai dolarizar, você tem uma segunda camada que é a variação do dólar. E óbvio que nesse momento parece que o dólar está numa super promoção, porque ele acabou de bater 6,25 no começo do ano, 6,30 em alguns momentos ali, e agora está em 5,75. Então, pô, caiu bastante. Será que não é uma super promoção? E eu concordo que ela pode ser, mas você tem que lembrar que no curto prazo o dólar pode cair um pouquinho mais. Quem sabe a nossa economia não surpreende aí positivamente e a gente começa a ter o dólar caindo no curto prazo. No longo prazo, a gente sabe que a tendência é altista, sempre. O dólar talvez se comporte ali embaixo num curto período, mas quando você olha uma janela de tempo maior, a tendência é que ele vá subir. Mas, no curto espaço de tempo, ou seja, no curto prazo, pode ser que esse dólar caia um pouquinho mais. E aí, tá tudo bem se isso acontecer para você? Porque imagina que você escolheu super bem um ativo, ele sobe um pouco lá fora, mas o dólar cai e você sai no 0 a 0. Você não pode precisar desse recurso no curto prazo. O horizonte, quando você olha para investimentos dolarizados, ele tem que ser ainda maior, né? Ou imagina que acontece pior. Você escolheu um ativo que no curto prazo ele também deu uma sofrida e o dólar também dá uma sofrida. E aí, como é que você fica? E ainda pode acontecer o contrário. O seu ativo ir mal, o dólar ir bem, uma coisa compensa a outra, mas você saiu no 0 a 0. Então, quando a gente olha para essas duas camadas de complexidade ou de volatilidade, né, de elementos de volatilidade, você tende a ter que esticar um pouco mais ainda a sua janela de prazo, né, de horizonte ali, para poder ter um risco um pouco mais reduzido com relação a isso, tá bom? Uma outra coisa tem gente falando de bolha nos Estados Unidos, né, as ações estarem muito caras lá, o PL da bolsa lá está super alto e tal, então existem várias conversas acerca do assunto, pessoas dizem que não, pera lá, porque isso aqui, o PL está alto porque agora vai começar a vir o resultado de lucro, com o lucro subindo o PL vai cair, então lá continua interessante, mas são todas conjecturas. O fato a gente vai investir em renda variável lá fora, com mais a complexidade do dólar, isso tende a ter uma volatilidade maior no curto prazo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar de novo aqui. Você está pronto? Ou seja, reserva de emergência em dia, está na tua estratégia, faz sentido para você? Beleza. Você sabe o que comprar? Beleza. Você está preparado para essa complexidade extra? Seja do ponto de vista de volatilidade, vai chacoalhar mais, seja se eu for comprar ativos lá fora, para fazer meu imposto de renda, ter que olhar para isso tudo, eu tenho um volume de recursos que já justifica isso tudo. Então, são coisas para você avaliar muito além do subiu, caiu, vou comprar ou não, certo? Quando você olha para tudo isso, você deixa de ser refém desse chacoalho de curto prazo. Poxa, o dólar agora subiu, meu Deus, perdi uma grande oportunidade. Pô, agora o dólar caiu, meu Deus, agora eu preciso sair correndo para comprar, vou arrumar dinheiro em qualquer... Então, para de ficar se preocupando com essa chacoalho de curto prazo, porque aí se você tem isso num horizonte de mais longo prazo, você vai ficar mais tranquilo, tá bom? Então, quando o dólar subiu, pô, legal, eu tenho uma grana lá fora, vi meus investimentos se valorizarem pra caramba. Fiquei feliz? Fiquei, mas sabia que tinha um risco de no curto prazo isso voltar a dar uma caída. Assim como eu também sabia que tinha um risco dele continuar subindo. E aí tudo bem, eu já tinha uma grana lá, mas fazia parte da minha estratégia, eu já tinha esse recurso, né? Pô, o dólar começou a subir, meu Deus, vai subir ainda mais, eu vou sair perdendo. Aí você vai, compra, ele cai para 5,75, você vai ver o seu dinheiro derreter no curto prazo. Então, como a gente não sabe o que tem para fazer, se aquilo está na tua estratégia, você vai lá e cumpre o que a estratégia está pedindo.
Pô, comprei um pouquinho, preciso comprar mais um pouquinho. Caiu agora, eu preciso comprar? Vou comprar um pouquinho mais. A mesma lógica vale para a renda variável aqui no Brasil. Então, eu comprei agora fundos imobiliários, porque eu aproveitei essa queda que deu. Eu comprei um pouco de ações para aproveitar a queda que deu. Eu comprei um pouquinho de renda fixa para travar uma rentabilidade legal para o longo prazo. Entendeu? E agora que o dólar caiu a 5,75, eu, com o meu dinheiro, vou aproveitar também para comprar um pouquinho. Por quê? Porque o meu portfólio está, de certa forma, balanceado. Né? Os últimos aportes que eu fiz balancearam legal. Então agora, eu não comprei nos últimos 2, 3 meses ali. Agora que ele deu uma caída para 5,75, eu vou sim pegar um pouquinho do meu dinheiro e vou fazer um aporte ali em dólar em alguns ativos que eu já tenho lá fora. Tá legal? Então, espero que isso tenha esclarecido um pouquinho para vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, deixa aqui pra gente no comentário que eu faço questão de responder com o maior prazer para vocês. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar, ajuda a gente para chegar a cada vez mais pessoas, fortalecer o canal, a gente poder continuar trazendo cada vez mais conhecimento aqui, tá legal? Abraço, pessoal, fiquem com Deus e não se desesperem com altas e quedas de dólar, tá bom? Abraço!